Nós temos uma pergunta de telespectador. Eu queria perguntar se essa crise do Oriente Médio pode afetar a exploração brasileira no pré-sal. Pode, de fato, pode, porque os Estados Unidos hoje estão olhando para o Oriente Médio como um espaço que, mediante, se acontecer de fato a democratização, isso pode levar a curto prazo a uma certa elevação no preço do petróleo, já que se trata de sociedades que querem agora viver bem, né? Embora eles vão trabalhar para reduzir essa exclusão social dramática em vários países desses, isso pode chegar a elevar o preço do petróleo. Se isso acontecer, não é do interesse dos países que consomem grande quantidade do petróleo. Os Estados Unidos sozinho consome exatamente um terço do petróleo do planeta. Então, é do interesse dos Estados Unidos a achar uma saída. Qual seria a saída? O Brasil, com seu grande potencial de produção de petróleo de águas profundas, no caso do pré-sal, obviamente receberá dos Estados Unidos estímulos, diálogos, acordos para acelerar o processo de exploração do petróleo brasileiro para tamponar esse possível efeito político no preço do petróleo do Oriente Médio. Mas, por outro lado, eu acho, professor, que se de fato esses movimentos que a gente vive no Oriente Médio conseguirem, no longo prazo, vamos dizer 10, 15 anos, trazer uma estabilidade política melhor para aquela região, claro, aí eu acho que o Brasil sai perdendo, porque extrair o petróleo aqui é muito mais caro, a gente tem que furar 2.000 metros de profundidade, lá é só espetar uma agulha no deserto que sai. Claro. Sai petróleo, né? Então o lifting cost, né, que a indústria chama, o custo de tirar o barril de petróleo lá, é muito mais baixo. Então, na verdade, estou defendendo a exploração do petróleo. Mas eu acho que a grande vantagem comparativa que o Brasil tem hoje no mercado do petróleo é você as empresas podem vir atuar num lugar geopoliticamente seguro, com um marco regulatório razoavelmente bem estabelecido. Então, eu acho que essa é a grande vantagem comparativa que o Brasil tem, porque é muito caro tirar petróleo de água profunda. Então, se o Oriente Médio se estabilizar nos próximos 10, 15 anos, aí talvez os nossos projetos aqui acabem prejudicados por isso. Agora, voltando aos Estados Unidos, o Obama fala muito em superar a dependência que os Estados Unidos têm em relação ao petróleo, exatamente por causa das dificuldades crescentes que eles enfrentam no Oriente Médio. A situação do Iraque é o paradigma, né? Eles tiveram que fazer ali uma estripulia danada para conseguir manter o controle sobre o petróleo naquela região. E até que ponto essa crise pode também levar o Ocidente a buscar um novo paradigma energético? Exatamente isso. Professor Arlindo, isso é uma boa consequência. Bom, os Estados Unidos, para alterarem o seu modo americano de vida, não vai ser fácil, né? Sim, claro, as pesquisas estão aí, estão surgindo, mas enquanto houver petróleo, a exploração do petróleo, ela vai acontecer, é prioridade. Ao mesmo tempo, estão levando adiante pesquisas para tentar encontrar energias alternativas viáveis, né? O que existe, tem problema é ser viável. E o petróleo tem data para terminar. Ele não discordo um pouco, professor, eu não vejo... Eu discordo um pouco dessa visão por dois motivos, na verdade. Eu acho que a tecnologia vai superar o petróleo antes dele terminar. Eu acho sim que essas crises, não acho que é de agora, mas eu acho que essa instabilidade política, a dificuldade que está em se conseguir o petróleo e quão sujo esse petróleo eu acho que tem levado essas empresas, tanto você pega nossa Petrobras, ou as grandes, cada vez mais querem se qualificar como empresas de energia, né, do que como empresas de petróleo. Eu acho que o princípio capitalista é, se eu conseguir ganhar mais dinheiro com hidrogênio, eu não tenho por que explorar petróleo. Então, eu acho que essa substituição vai acabar acontecendo, e eu discordo um pouco da ideia, porque às vezes a gente fica nessa do petróleo vai acabar, eu acho que o petróleo vai ficando mais caro, mais sujo e mais inviável. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Quer dizer, a política brasileira, a política externa brasileira, nos últimos anos, ela foi mais agressiva no Oriente Médio. Quer dizer, o Brasil fez um esforço mais corajoso para ter uma presença agressiva, que eu digo no sentido de ter mais iniciativa, assertiva, de, por exemplo, estar se preparando para participar da missão de paz na Palestina, né, treinando, inclusive, tropas já para isso, de fuzileiros navais. Teve aquele episódio do acordo nuclear com o Irã e a Turquia, enfim, quer dizer, várias iniciativas foram tomadas nesse sentido. Entretanto,
como outros países, nós também fomos surpreendidos pelo que está acontecendo. Quer dizer, qual deverá ser a atitude do Brasil em relação a esse processo daqui para frente, assim, Bom, na expectativa de vocês? Sim, o papel do Brasil é e vai ser cada vez mais importante, e da comunidade internacional em relação a Estados Unidos. Queria tomar um exemplo, caso que exemplifica isso. Sexta-feira passada, o Conselho de Segurança da ONU votou um projeto de resolução condenando a expansão nos assentamentos israelenses em territórios palestinos ocupados. Todos os países, incluindo o Brasil, Grã-Bretanha, etc., todos os países do Conselho de Segurança da ONU aprovaram essa resolução, só que ela foi vetada pelos Estados Unidos. E o discurso dos Estados Unidos foi muito chocante, até porque foi dizer: nós somos a favor do conteúdo dessa resolução, mas não acreditamos que essa seja a maneira. Então, e somos forçados a votar contra, portanto, barrar esse... Agora, o que isso mostra através desse exemplo? Esse episódio mostrou o isolamento dos Estados Unidos em mais uma questão importante para o mundo, uma questão estrategicamente importante para o mundo todo. Mostrou os Estados Unidos isolados. Então, o papel do Brasil, em comunhão com outros países, pode ser muito importante, como mostrou o caso do acordo mediado por Brasil e Turquia com o Irã. E esse acordo foi rejeitado porque, exatamente por isso, ele mostrava que existem alternativas à dominação e à linha imposta pelos Estados Unidos na política internacional. Eu vejo que o Brasil, como um país de fato emergente hoje, ele está conseguindo ocupar o seu espaço, inclusive político, não apenas econômico. Quando se falava de países emergentes, estava se referindo mais a parâmetros ou indicadores econômicos. O Brasil está conquistando também o seu espaço político, o seu respeito político em todos os organismos internacionais, devido à sua posição neutra, justa e ética. Então, o Brasil está defendendo princípios, né? Não está defendendo país A, o B, o C, está defendendo princípios. Democracia e respeito aos direitos humanos. A posição dele sempre foi essa. E isso acaba, obviamente, beneficiando os injustiçados no tempo. E por isso que explica por que há uma grande simpatia dos países árabes com o Brasil, até no futebol, né? A Copa do Mundo, jogos de disputas, né? O mundo árabe está tudo carregando a bandeira brasileira. Então, o Brasil conseguiu conquistar um espaço, nos últimos anos conquistou atividades econômicas muito importantes para o Brasil, diferentemente do que aconteceu em 91, quando o Brasil, devido à política do governo daquela época, optou por se aliar à política norte-americana às custas do interesse econômico brasileiro no Oriente Médio, onde as empresas brasileiras que estavam no Oriente Médio retornaram ao Brasil, deu uma crise econômica forte no Brasil devido à quebra dessas oportunidades e das